Olá, eu me chamo Lucas Haas, eu sou acadêmico do programa de pós-graduação em arquitetura da Atitude Educação e eu irei apresentar esse artigo que foi desenvolvido junto com a minha orientadora, a doutora Thaisa Leal da Silva, e foi selecionado para o Latin American Symposium City Architecture and Sustainability. O título do artigo é Desenvolvimento de Plugin BIM para verificação de conformidade de projetos arquitetônicos segundo as leis municipais. O caso de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu vou iniciar falando sobre a importância da rapidez na aprovação dos projetos arquitetônicos. Essa rapidez ela é importante para a visibilidade financeira e a qualidade dos projetos. No entanto, a complexidade das leis municipais muitas vezes atrasa esse processo. Para superar esses desafios, nós utilizamos o BIM. O BIM ele permite simulações e análises pré-construção, ajudando a identificar e corrigir problemas antecipadamente, melhorando a eficiência e garantindo a conformidade com as normas. A metodologia ela foi dividida em 4 etapas principais, sendo elas revisão de literatura, levantamento documental, desenvolvimento do plugin e análise e discussão dos resultados. Essas etapas elas foram importantes para poder estruturar e validar todo esse nosso trabalho. Na revisão de literatura, nós exploramos basicamente 4 áreas principais: o uso da tecnologia na arquitetura, a evolução dos softwares arquitetônicos, o BIM e a programação na arquitetura. Para o levantamento documental, nós analisamos as leis municipais de Passo Fundo, incluindo o plano diretor e o código de obras. E esse levantamento ele foi importante, né, para poder entender quais são as diretrizes e os processos exigidos pela prefeitura para, né, que esses projetos possam ser aprovados. No desenvolvimento do plugin, nós utilizamos o Dynamo, que basicamente é uma plataforma de programação visual. Com ele foi possível integrar os dados urbanísticos no Revit, permitindo a automatização da coleta de informações essenciais, como dimensão, né, dos edifícios, áreas de lote. E isso nos permitiu criar uma ferramenta eficiente para poder fazer a verificação da conformidade dos projetos com as leis municipais. Na imagem, a gente consegue ver um pouquinho de como que funciona o Dynamo. São vários caixinhas, né, várias caixinhas, e cada caixinha dessa faz uma função. E a gente vai conectando com os nós, umas nas outras, e elas vão fazendo essa programação visual, que é como a gente chama o Dynamo. Na análise e discussão dos resultados, nós testamos o plugin para identificar suas potencialidades e fragilidades. Com base nos testes, alguns ajustes e melhorias futuras já foram propostos, garantindo que a ferramenta seja ainda mais eficaz na verificação da conformidade dos projetos. Já no desenvolvimento do plugin, a primeira etapa foi a criação de uma interface de usuário, que vai ser onde o usuário vai colocar todas as informações urbanísticas com base na zona urbana que ele está projetando. Aí criamos um menu, basicamente, que vai fazer a coleta desses dados urbanísticos, também uma programação lógica para limpar os elementos. Então, depois que rodar toda a rotina, ele vai pintar de vermelho o que não está de acordo. E aí, claro, a gente precisa poder limpar esses elementos para rodar a rotina novamente. E além disso, no final de tudo isso, né, a gente tem a criação de uma lista que vai organizar todos esses dados inseridos pelo usuário. A segunda etapa foi a análise de esquadrias e cotas. Nós selecionamos as janelas e coletamos os seus parâmetros. Então, basicamente, a gente coleta a família das janelas, mede altura e largura, e aí a gente consegue verificar a área dessas janelas. Em seguida, a gente realiza algumas operações matemáticas, né, para comparar esses dados e também garantir que elas estejam em conformidade com as normas de iluminação e ventilação que nós colocamos ali no menu do usuário. Continuando a análise das esquadrias e das cotas, nós fizemos algumas verificações condicionais para destacar se esses elementos não conformes.
Nós também organizamos e filtramos as cotas, comparando as dimensões com os critérios estabelecidos, para garantir que o projeto esteja em conformidade. Então, basicamente, tem uma condicional que verifica ali se a janela está em conformidade ou não. Se ela não estiver em conformidade, ela é pintada de vermelho. A terceira etapa focou na análise dos níveis de construção e da elevação do telhado, né? Ou seja, a altura do telhado. Nós coletamos os dados sobre os níveis da construção, nível 0, pavimento superior, enfim, e a altura da cumieira do telhado. A cumieira é o ponto mais alto do telhado. E também organizamos e analisamos esses dados para garantir que eles estavam em conformidade com as regulamentações. Todos esses dados que a gente vai analisando, lá no final, eles são compilados em uma coisa só para comparar, né, depois com os dados que a gente colocou lá no início no menu do usuário. Na quarta etapa, a gente coleta e analisa os dados das áreas, para que posteriormente possa ser calculado a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento e também a taxa de permeabilidade. A quinta etapa, ela envolveu a coleta de informações sobre as divisas do terreno, dentro do modelo BIM. Nós selecionamos os elementos de linhas de propriedade, ou seja, o perímetro do terreno. Verificamos as limitações espaciais e extraímos parâmetros de área, preparando esses dados para análise do espaço conforme as regulamentações municipais. Desculpa. A sexta etapa foi a análise das rampas do projeto. Então, nós selecionamos essas rampas e comparamos os dados de inclinação com os critérios estabelecidos. Além disso, a gente criou a lógica de programação para poder destacar visualmente as rampas que não estiverem em conformidade, facilitando a revisão e a correção dos elementos. Basicamente, acho que dá para dizer que quase todos os elementos a gente conseguiu pintar de vermelho em caso de não conformidade. Já a sétima etapa, ela consistiu no cálculo dos índices urbanísticos. Nós coletamos os dados das áreas, utilizamos os inputs do usuário e verificamos a conformidade das normas urbanísticas. Então, vem os dados que o usuário colocou lá na interface e também vem os dados das áreas que nós coletamos anteriormente. Aí a gente consegue verificar se estão ou não dentro das normas. Aí, por fim, na oitava e última etapa, nós analisamos também, novamente, né, a conformidade das cotas no Revit. Primeiro a gente precisa buscar elas no projeto. E depois a gente faz essa análise com base no que o usuário colocou de recuo frontal, recuo lateral e recuo de fundos. Nós inserimos também dados do menu inputs, do menu de inputs, né? E colocamos, né, todas essas informações dentro de um código em Python, garantindo que todos os parâmetros do projeto estivessem em conformidade com as normas ou não, né? Então a gente pegou tudo isso, jogou dentro de um código Python e verificamos se isso estava ou não em conformidade com as leis municipais. Em conclusão, a implementação de rotinas automatizadas no BIM, ela mostrou-se altamente eficiente. Nós conseguimos mostrar que sim, é possível reduzir significativamente os prazos de verificação de conformidade, melhorando a adequação dos projetos às normas municipais e otimizar o uso de ferramentas digitais no design arquitetônico, proporcionando mais precisão e mais eficiência. Ou seja, ao invés do arquiteto ficar ali, muitas vezes, buscando informações em normas, em leis e tudo mais, ele vai poder, através da programação, deixar isso para o computador fazer e focar no design, que realmente é o que vai dar ali a beleza, né, do projeto. Aqui estão algumas referências que eu utilizei, algumas não, todas as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. E agora eu vou mostrar um vídeo, né, mostrando aí como que funciona a minha rotina. Então, primeiramente, a gente clica no Dynamo Player, roda esse verificador de edificações. Nesse primeiro momento, eu vou extrapolar todas as informações de CA, TO, taxa de permeabilidade,
coeficiente de iluminação, ventilação, níveis, altura, recuos, inclinação da rampa, justamente para dar erro, tá? Então agora ele vai me dizer ali que não foi aprovado e me diz aonde que ele reprovou. E aí ele já pintou a rampa ali de vermelho, também pintou a janela, e os itens que a gente não pinta, ele aparece ali naquele pop-up, né, que são taxa de ocupação e tudo mais. Aí agora a gente vai rodar de novo essa rotina e eu vou pedir para ele limpar esses elementos, para que eu possa fazer a verificação novamente, né, depois de uma alteração de projeto. Vou rodar a rotina de novo e agora eu não vou mudar nada, eu só vou simplesmente rodá-la novamente. E ele vai me dizer que foi aprovado, que elas estão de acordo com as leis municipais. E, por fim, eu queria agradecer a atenção de quem ficou até o final para ver a apresentação do meu artigo. Deixo o meu e-mail para contato. E a minha inspiração é transformar a prática arquitetônica para otimizar o trabalho do arquiteto, criando soluções inovadoras e impactantes.